João acordou sobressaltado com o som de vidros se quebrando na sala de estar. Seu coração disparou ao ouvir os gritos de seu pai, Manuel, e quando pela casa antiga em Alfama, Lisboa. Ele desceu as escadas correndo, apenas para encontrar o pai segurando uma carta amassada, os olhos vermelhos de fúria, enquanto a mãe, Maria, chorava no canto. Você é uma vergonha para esta família, berrou Manuel, jogando a carta no rosto de João. Era a carta que ele havia escrito para Miguel, seu amor secreto, confessando tudo. Como aquilo havia caído nas mãos erradas. João sentiu o mundo desabar quando o pai o empurrou para fora da porta, trancando-a atrás dele. Não volte mais aqui, seu degenerado. A noite de Lisboa estava fria, as luzes dos bondes piscando ao longe como olhos acusadores. João vagou pelas ruas estreitas, o casaco fino não protegendo do vento cortante do Tejo. Ele havia mantido seu segredo por anos, sufocando seus sentimentos em nome da família tradicional, católica fervorosa. Manuel, um pescador aposentado, sempre pregava sobre a honra e moral, e Maria, devota à igreja, rezava diariamente pela salvação dos filhos. João, aos 28 anos, trabalhava como professor de história em uma escola secundária, onde via jovens lutando com suas identidades, mas nunca ousara se abrir. Miguel, seu colega de trabalho, havia mudado tudo. Eles se conheceram há 2 anos, em uma reunião pedagógica, e o que começou como amizade evoluiu para algo profundo, proibido em seus círculos. Ele parou em uma praça vazia, sentando-se em um banco gelado. Lembrou-se do primeiro beijo com Miguel, escondido em um beco após uma festa de professores. A paixão era avassaladora, mas o medo constante de serem descobertos o corroía. Eu te amo, mas isso pode nos destruir, Miguel havia dito uma vez, seus olhos castanhos cheios de dúvida. Miguel vinha de uma família abastada de Porto, casado por conveniência com Ana, uma mulher que ele respeitava, mas não amava. Eles mantinham um relacionamento em segredo, encontrando-se em hotéis baratos ou parques isolados. João sabia que era errado, mas o amor o cegava. Agora, expulso de casa, ele ligou para Miguel, a voz tremendo. Meu pai descobriu tudo. Preciso de um lugar para ficar. Do outro lado, silêncio. João, eu. Não posso. Ana está suspeitando. Se você vier aqui, vai piorar tudo. O clique do telefone desligando foi como uma facada. João sentiu a traição perfurando seu peito. Como Miguel podia abandoná-lo no momento mais crítico? Ele passou a noite em um albergue barato, os pensamentos girando em um vórtice de raiva e desespero. Pela manhã, decidiu confrontar o pai. Bateu na porta de casa, mas Manuel nem abriu. Vai embora, gritou do lado de dentro. Maria entreabriu uma janela, lágrimas nos olhos. Filho, ele está furioso. Dá tempo ao tempo. João foi para o trabalho, tentando manter a compostura. Na escola, os alunos notaram sua distração. Durante a aula sobre a Revolução dos Cravos, ele falou sobre liberdade e direitos, mas sua voz falhava. Miguel evitou seu olhar no corredor. Precisamos conversar, sussurrou João. No intervalo, eles se encontraram no pátio. Por que você me abandonou? Perguntou João, os olhos marejados. Miguel suspirou. Eu tenho uma família, João. Filhos. Não posso arriscar tudo por nós. As palavras doeram mais que o esperado. João percebeu que seu amor era unilateral, uma ilusão construída sobre mentiras. A pressão social em Portugal ainda era forte, apesar das leis progressistas. Casamentos gays eram legais desde 2010, mas em comunidades conservadoras como a de João, a homofobia persistia. Ele lembrou de amigos que foram ostracizados, empregos perdidos, famílias desfeitas. Eu não aguento mais esconder, pensou. Naquele dia, ele procurou um grupo de apoio LGBT em Lisboa, o primeiro passo para enfrentar sua realidade. Lá, conheceu Pedro, um ativista que o ouviu pacientemente. Você não está sozinho, disse Pedro. Mas João se sentia mais sozinho do que nunca. Os dias seguintes foram um tormento. Ele alugou um quarto pequeno em um prédio decadente, pagando com seu salário modesto. Ligava para a mãe diariamente, mas ela atendia aos sussurros, temendo a ira do pai. Ele reza pela sua alma, mas não perdoa, dizia ela. João começou a questionar suas escolhas. Por que se apaixonara por um homem casado?
Era egoísmo ou amor verdadeiro? A dúvida o consumia, levando a noites insones. Um dia, recebeu uma mensagem de Miguel: sinto sua falta, mas precisamos parar. João deletou o número, jurando nunca mais ceder. Semanas se passaram, e João se adaptava à nova vida. O quarto alugado em Bairro Alto era barulhento, com festas noturnas e quando pelas paredes finas. Ele se jogou no trabalho, preparando aulas sobre direitos humanos, inspirado por sua própria luta. Mas o vazio persistia. Em uma reunião de pais, encontrou o olhar acusador de um pai conservador, que sussurrou: ouvi boatos sobre você. Cuidado com o que ensina aos nossos filhos. João engoliu em seco, sentindo a ameaça velada. A sociedade portuguesa, apesar de moderna em Lisboa, ainda carregava resquícios de preconceito, especialmente em círculos educacionais. Ele começou a frequentar o grupo de apoio mais assiduamente. Pedro se tornou um amigo próximo, compartilhando histórias de sua própria jornada. Eu perdi meu emprego quando saí do armário, contou Pedro. Mas ganhei liberdade. João invejava essa coragem. Um dia, Pedro o convidou para um evento LGBT no Chiado. Lá, entre bandeiras arco-íris e discursos inflamados, João se sentiu vivo pela primeira vez. Dançou com estranhos, riu de piadas, mas no fundo, pensava em Miguel. Miguel, por sua vez, lutava com seus demónios. Em casa, em Porto, discutia com Ana sobre trivialidades, mascarando a culpa. Seus filhos, de 8 e 10 anos, notavam a tensão. Papai, você está triste? Perguntou o mais novo. Miguel sorria forçado, mas por dentro, desmoronava. Ele amava João, mas o medo de perder tudo o paralisava. Uma noite, Ana confrontou-o: a outra pessoa, não é? Miguel negou, mas ela viu a mentira em seus olhos. Se for uma mulher, eu perdoo. Mas se for aquilo, eu levo as crianças. As palavras dela ecoaram como um ultimato. João decidiu reconectar com a família. Foi à igreja onde a mãe frequentava, esperando-a após a missa. Maria o abraçou, chorando. Seu pai está sofrendo, mas é teimoso. Eles conversaram em um café próximo. Eu sempre soube, filho, confessou ela. Mas o que diriam os vizinhos? A família. João explicou sua dor, a solidão. Eu preciso ser eu mesmo, mãe. Ela prometeu falar com Manuel, mas avisou: vai ser difícil. Enquanto isso, Miguel viajava a Lisboa a negócios. Não resistiu e procurou João. Encontraram-se em um bar discreto. Eu errei, disse Miguel. Quer tentar de novo? João hesitou, o coração dividido. Você me abandonou. Mas o beijo que se seguiu apagou as dúvidas momentaneamente. Eles passaram a noite juntos, em um hotel, revivendo a paixão. Pela manhã, a realidade bateu. Eu não posso deixar Ana, admitiu Miguel. João sentiu a traição novamente. Então por que veio? O conflito interno de João se intensificava. Ele amava Miguel, mas via o dano que causavam. Ana era inocente, os filhos vítimas colaterais. Isso é egoísmo, pensou. Decidiu terminar tudo. Enviou uma mensagem: acabou. Por nós dois. Miguel respondeu com súplicas, mas João bloqueou. Agora, focava em si mesmo. Juntou-se a uma campanha contra a homofobia na escola, enfrentando resistência de colegas. Um professor idoso o chamou de agitador. Mas os alunos o apoiavam, compartilhando histórias. Manuel, em casa, via a esposa deprimida. Ele é nosso filho, dizia Maria. Manuel relutava, mas uma visita ao padre o abalou. Deus ama todos, disse o sacerdote. Manuel começou a questionar suas crenças rígidas. Uma noite, ligou para João. Venha jantar amanhã. João aceitou, nervoso. O jantar foi tenso. Manuel evitou o tema, falando de futebol. Mas no final, disse: eu não entendo, mas você é meu filho. Foi um pequeno passo, mas significativo. João se sentia mais forte, mas ao passado o assombrava. Rumores sobre seu relacionamento com Miguel circulavam na escola. O diretor o chamou: cuidado com sua conduta pessoal.
João defendeu-se: minha vida privada não afeta meu trabalho. Mas a pressão aumentava. Ele pensou em mudar de cidade, talvez para o Algarve, para recomeçar. Meses depois, João participava de uma manifestação pelo orgulho gay em Lisboa. As ruas do bairro Alto estavam cheias de cores, música e solidariedade. Pedro marchava ao seu lado, gritando slogans. Pela primeira vez, sinto orgulho, confessou João. Mas no meio da multidão, viu Miguel, sozinho, observando de longe. Seus olhares se cruzaram, reavivando feridas. Miguel se aproximou: eu deixei Ana. João congelou. O quê? Miguel explicou: contei tudo. Estamos nos separando. Pelos filhos, vamos manter a amizade. João não sabia se acreditava. Por que agora? Miguel respondeu: perder você me fez ver o erro. Quero ser honesto. Eles conversaram em um café após a marcha. Miguel descreveu as brigas com Ana, as noites chorando com os filhos. Eles me perdoaram, mas dói. João sentiu pena, mas também raiva. Você me usou como escape. Miguel negou: era amor real. João ponderou. Aceitar de volta significava mais dor, mas rejeitar era perder a chance de felicidade. A família de João progredia devagar. Manuel o visitava ocasionalmente, conversas superficiais evoluindo para debates sobre moral. A igreja diz que é pecado, argumentava Manuel. João retrucava: o amor não é pecado. Maria mediava, incentivando o diálogo. Um dia, Manuel admitiu: eu tive um amigo assim, na juventude. Ele se matou por causa do preconceito. A revelação chocou João, humanizando o pai. Na escola, João enfrentava boicote de alguns pais. Não queremos um professor gay influenciando nossos filhos, diziam. O diretor, pressionado, sugeriu uma licença. João recusou: vou lutar. Com apoio de Pedro, organizou uma palestra sobre diversidade. Alunos compareceram em massa, aplaudindo. Mas um pai agressivo interrompeu: isso é propaganda. João respondeu calmamente: é educação. A mídia local cobriu o evento, tornando João uma figura controversa. Miguel se mudou para Lisboa, alugando um apartamento perto. Eles reataram devagar, jantares e passeios. Mas sombras pairavam. Ana ligava furiosa: você destruiu nossa família. Miguel culpava-se, afetando o relacionamento. João questionava: vale a pena? Uma noite, discutiram feio. Você ainda ama ela, acusou João. Miguel gritou: não, mas sinto culpa. João saiu batendo a porta, vagando pela noite. Ele encontrou refúgio na casa dos pais. Manuel o ouviu: o amor exige sacrifícios. João chorou: mas e se for o errado? Pela manhã, decidiu dar uma chance. Voltou para Miguel: vamos devagar. Eles buscaram terapia de casal, explorando traumas. O terapeuta alertou: traição deixa cicatrizes. João refletia sobre suas escolhas, o preço da autenticidade. Sociedade pressionava. Amigos de Miguel o julgavam: você abandonou sua família por isso. João enfrentava olhares na rua. Mas o apoio do grupo LGBT o fortalecia. Pedro alertou: Miguel pode te machucar de novo. João ignorou, apostando no amor. Uma crise veio quando os filhos de Miguel visitaram. O mais velho, ressentido, disse: você roubou meu pai. João se sentiu vilão. Miguel defendeu: eu escolhi ser feliz. Mas a criança chorou, abalando todos. João questionou tudo novamente. O relacionamento de João e Miguel oscilava entre momentos de felicidade e crises profundas. Eles viajaram para o Douro, vinhedos dourados sob o sol, tentando reconectar. Aqui, somos só nós, disse Miguel, beijando-o. Mas ligações de Ana interrompiam, questões de custódia. Ela quer me punir, desabafou Miguel. João consolava, mas invejava a família que Miguel tivera. De volta a Lisboa, João perdeu o emprego. O diretor citou queixas de pais, mas era preconceito velado. Desempregado, ele lutou financeiramente. Pedro o ajudou com contatos, mas o estigma persistia.
Portugal é progressista no papel, mas não no coração, comentou Pedro. João processou a escola por discriminação, com apoio de uma ONG LGBT. O caso ganhou mídia, dividindo opiniões. Alguns o chamavam de herói, outros de provocador. Manuel, vendo o filho sofrer, confrontou suas crenças. Foi ao grupo de apoio com Maria. Quer entender, disse a Pedro. Lá, ouviu histórias, mudando sua visão. Em casa, pediu perdão a João, eu te machuquei por ignorância. João abraçou, lágrimas fluindo. A família se reunia aos domingos, tensos mas progressivos. Miguel enfrentava batalhas judiciais. Ana exigia pensão alta, usando a orientação sexual contra ele. Você é instável, argumentava no tribunal. Miguel perdeu a custódia parcial, vendo filhos só fins de semana. Culpa o consumia, eu causei isso. João apoiava, foi escolha mútua. Mas discussões surgiam. Você lamenta? Perguntou João. Miguel hesitou, às vezes. A resposta feriu João profundamente. Uma traição veio à tona. João descobriu mensagens de Miguel para um ex-amante, flertes leves mas dolorosos. Por quê? Confrontou. Miguel admitiu, estava confuso. João sentiu o mundo ruir novamente. Você me trocou por comodidade antes, agora é isso. Eles se separaram, João mudando para um apartamento sozinho. A dor era insuportável, levando a depressão. Pedro o visitava, você merece melhor. João se jogou no ativismo, palestrando sobre direitos LGBT. Ganhou visibilidade, mas atraiu ódio online. Ameaças chegavam, cuidado na rua. Ele temia, mas persistia. Um dia, encontrou Ana em um café por acaso. Você destruiu tudo, disse ela. João respondeu, Miguel escolheu. Ana chorou, eu o amava. Eles conversaram, humanizando o conflito. Cuide dele, pediu ela. Miguel tentou reconciliação, flores, cartas. João resistia, focando em si. Encontrou um novo emprego em uma escola inclusiva. Lá, conheceu Luís, um professor solteiro, gay assumido. Flertes sutis surgiam, mas João hesitava, feridas frescas. João e Luís se aproximaram, jantares virando confidências. Você sofreu muito, disse Luís. João compartilhava, aprendia a não depender. Mas Miguel persistia, aparecendo na porta, eu mudei. João o deixou entrar, mas manteve distância. Prove. Miguel cortou contatos antigos, focando na terapia. Os filhos aceitavam melhor, visitando juntos. A família de João celebrava progressos. Manuel participava de eventos LGBT, surpreendendo todos. Estou orgulhoso de você, disse a João. Maria cozinhava para Miguel, aceitando aos poucos. Mas a sociedade ainda julgava. Em uma entrevista na TV, João debateu com um conservador, o amor gay é natural. O oponente rebateu, destrói famílias. João argumentou, mentiras destroem. Uma crise final veio quando Miguel recebeu uma oferta de emprego em Espanha. É uma chance nova, disse. João viu como abandono, você foge de novo. Miguel negou, venha comigo. João debateu, deixar família, amigos. É um sacrifício grande. Miguel insistiu, pelo nosso futuro. João recusou, não posso. Eles discutiram, Miguel partindo bravo. Sozinho, João refletiu sobre escolhas. Luís o convidou para um date, deu uma chance. João aceitou, mas pensamentos em Miguel persistiam. Uma noite, Miguel voltou, não vou sem você. João cedeu, mas com condições, honestidade total. Eles se mudaram para Madrid, recomeçando. Mas a adaptação foi dura. Nova cultura, idioma. João sentia saudades de Portugal. Brigas surgiam por bobagens. Eu desisti de tudo por você, acusava João. Miguel retrucava, eu também. A pressão os separou novamente. João voltou a Lisboa, coração partido. De volta, reconectou com Luís. Você é estável,
disse Luís. Eles começaram um relacionamento saudável, sem dramas. Miguel ligava, arrependido, mas João seguia em frente. João florescia com Luís. Casaram em uma cerimônia simples em Sintra, família presente. Manuel caminhou com ele ao altar, lágrimas nos olhos. Você encontrou paz. Amigos aplaudiam, Pedro como padrinho. Miguel enviou parabéns, de longe, casado com outra em Espanha. Mas reflexões persistiam. João escreveu um livro sobre sua jornada, debatendo moral, traição, amor, sociedade. Tornou-se referência, palestrando. Enfrentava críticas, você promove imoralidade. Respondia, promovo verdade. Anos depois, vi Miguel em uma conferência em Porto. Conversaram, fomos errados um para o outro. Miguel concordou, mas aprendemos. João sentiu o fechamento. A vida seguia, com altos e baixos. Família unida, carreira sólida. Mas questionava, as escolhas valeram o preço. Foi certo João persistir no amor proibido, mesmo sabendo o dano causado a outros.